nossa adoração ao Senhor. Então que possamos fazer isso de coração, de verdade mesmo para o nosso Deus, amém? Pois nós buscamos sim o nosso Deus e precisamos dele. Te buscamos, Deus querido, Deus maravilhoso, receba nosso louvor, receba, Senhor, a nossa oração. Te busco, te procuro, ó Deus. Precisamos de Ti, Deus querido, Deus maravilhoso, Deus perfeito, Deus poderoso, Deus que enviou o Filho dele, o único Filho, para morrer por nós. Obrigado, Deus querido. Obrigado, Jesus. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado perdoar, pra me salvar, na cruz morrer.
Senhor Jesus Cristo está vivo, vivo e tem todo o poder em suas mãos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Maravilhoso e poderoso. Houve um tempo, Deus estava querendo comunhão com o homem. Deus fez um pacto com Abraão. Pediu para ele sair da tenda onde ele estava, olhar para o céu. E, se possível fosse, contar aquelas estrelas que estavam ali. Pois Deus prometeu que assim como o número daquelas estrelas seria a descendência de Abraão. Abraão não tinha nenhum herdeiro. Mas Deus prometeu isso para ele. Imagine só. Inúmera a descendência de um homem. E hoje nós podemos contestar a palavra do nosso Deus. Que prometeu, ele cumpriu. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas. Sai de tua presença, ó Filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó Filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó Filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que pode contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que as minhas mãos fizeram para ti, filho meu. Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
nosso Deus. Ele tem novo tempo. Nosso Deus tem nova história para a nossa vida. Ele sim nos surpreende, mas nós não conseguimos surpreender a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele é onipotente. Ele está em todos os lugares. Ele é onipresente. Portanto, se deixe ser surpreendido por Deus, porque Ele tem sim nova história, nova vida para nossas vidas. Porque a palavra dele renova em nós, a misericórdia dele renova em nós, o amor dele renova em nós, cada dia. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Louvado é o nosso Deus. Já com os irmãos em pé, eu peço, irmãos, que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 10. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem um grande amor por nós. Amor que o ser humano não consegue entender. Que amor é esse? Por mais que tente, é muito grande, vai muito além dos nossos pensamentos. E Ele é um pastor que cuida das nossas vidas, como um pastor que cuida das ovelhas. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9 em diante, diz assim: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem, ou ficará em segurança. Versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, ou tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim quando você vê o lobo, assim quando vem o lobo, abandone as ovelhas e fogem. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Versículo 13. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Tem as outras ovelhas em outros, são de outros apriscos. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. Isso foi Jesus quem disse. Estava ali pregando, ensinando. E como nós começamos a ler aqui, nesse primeiro versículo 9, ele diz que ele é a porta. Ele é a porta. Ficou bem claro isso. Ele não falou que ele será, ou falou que talvez, não. Ele falou, eu sou a porta. E acrescentou, e quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem, ou encontrará lugar seguro. Amém? O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é um bom pastor. E Ele cuida de nós, dos mais simples detalhes, aos grandes detalhes, aos grandes coisas na nossa vida. E nós podemos ver isso quando nós procuramos o Senhor Jesus Cristo. Ele nos mostra isso. Então, que nós possamos ser boas ovelhas, né, para o nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o bom pastor, o grande pastor, merecendo adoração, obediência, amém, a palavra dEle. E que possamos ser assim, porque, como diz no versículo 10, o ladrão vem para roubar. Ele vem para matar, ele vem mesmo para destruir. Então temos que estar no aprisco do Senhor, para não ser roubados, para não sermos
destruídos, até para que Ele não venha até nos matar. Amém? E possamos estar firmes no nosso Senhor Jesus Cristo, que é o bom pastor. Vamos orar ao Senhor. Deus de todo poder, Deus de toda glória, graças te damos, Senhor, por esta noite aqui, Senhor. E aqui estamos para prestar a Ti, Senhor, adoração, um culto de louvor. Ó Senhor amado, um culto de agradecimento a Ti. Receba, Senhor, o nosso louvor esta noite. Receba a nossa adoração no Teu alto e sublime trono. Em nome de Jesus, ó Deus, porque sem Ti nada somos. Precisamos de Ti, Deus querido, Deus maravilhoso. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, Senhor, os nossos erros, nossas fraquezas. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a cada dia andar segundo a Tua palavra. A cada dia andar, Senhor, merecendo ser, Senhor, ovelhas do Teu pastoreio, Deus. Em nome de Jesus. Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, e que esta noite o Senhor receba nosso louvor, esta noite o Senhor fale conosco, a Tua palavra que é poderosa e que precisamos dela, Senhor, para continuar cada vez mais tendo fé em Ti e mais, Deus, esperando em Ti. Em nome de Jesus, ó Deus, fale conosco, em nome de Jesus, ó Deus, receba o nosso agradecimento, em nome de Jesus, fale conosco a Tua palavra que é poderosa e é pura, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças te damos, Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo cuida de nós em todos os aspectos. Mesmo quando Ele foi ao céu, Ele deixou o Consolador, o outro Consolador, que é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus. Aquele que nos conduz. Aquele que nos dá força para prosseguir. Portanto, valorize o que você tem. Nesse momento, sai do teu lugar, cumprimenta o teu irmão com a paz. Porque você tem valor. Você tem valor por nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. valor. Oh, aleluia. Só para relembrar.
Filho de Deus veio a esta terra por mim, por você. Você tem valor. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Te agradeço de coração. Aleluia ao Senhor, louvor a Ele, pois só Ele merece adoração. Pois só Ele merece, aleluia. Só Ele merece ser louvado, ser exaltado. Pois só Ele é Deus verdadeiro, é Deus poderoso. Oh, aleluia, 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 aleluia.
Seja louvado, Senhor Jesus. Seja louvado, Senhor da nossa vida, poderoso e santo, pois só o Senhor é verdadeiro. Aleluia, aleluia, aleluia. E queremos sim, Senhor, estar perto de Ti, Deus. Queremos ser, Senhor, como o altar que o Senhor usa, como o vaso que o Senhor usa. E que cada vez mais queremos estar perto de Ti, Senhor. Sempre, Deus, perto de Ti. Precisamos, Deus. Peça, Deus. E toma o teu lugar. Tens minha vida como trono de louvor, entrego a Ti, Senhor, meu Guarda o meu coração no Teu jardim particular. Regar-me com Tua unção, para que eu possa exalar Teu céu. Vem, Senhor. Senhor, em todo lugar, Senhor, cada vez mais em nossa vida. Peça ao Senhor nesta noite que Ele tome lugar mais a mais na tua vida. De louvor, entrego a Ti, Senhor, guarda o meu coração no Teu jardim particular. Regar-me com unção, para que eu possa exalar Teu céu. Peça ao Senhor, dá-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me Tuas asas pra Te alcançar nos lugares altos, aonde Tu estás. Estás assentado acima de todos, tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Peça ao Senhor mais uma vez. Peça a Ele, porque Ele dá. É prazer para Ele estar perto dEle. Ele quer comunhão conosco. Ele quer estar perto de nós. Oh, aleluia. Mas nós temos que buscar, temos que pedir. Oh, aleluia. Senhor, acima de tudo. Tão grande Tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. O Deus Todo-Poderoso,
Ele habita dentro de mim e dentro de você. É um Deus tão poderoso. É um Deus de todo o poder. É um Deus de toda a glória. E Ele quer comunhão com você. Ele quer habitar dentro de você. Esse é um Deus verdadeiro. Esse é um Deus verdadeiro que habita dentro de nós. Daquele que tem sinceridade com Ele. Aquele que busca Ele. Ele podia ficar lá no trono dele. Tão grande Ele é. Tão grande, tão poderoso Ele é. Mas Ele quer comunhão comigo e contigo. Simples assim. Simples assim. Esse é o Deus poderoso que você serve, que eu sirvo, que pode fazer. Ele pode. Ele pode fazer. É esse Deus que você veio aqui cultuar, agradecer, engrandecer, ouvir a palavra dele. Portanto, seja grato a esse Deus. Porque Ele quer comunhão comigo, quer comunhão contigo, mesmo sendo tão grande. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite em tua casa. Obrigado, Senhor, pelo louvor, Senhor, a ti que prestamos esta noite. Pedimos a ti em nome de Jesus que receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Porque sem ti nada somos. Sem ti nada podemos fazer. Te agradeço de coração, Deus, por poder ser sim o teu servo. Em nome de Jesus te agradecemos e te louvamos e te pedimos em nome de Jesus que receba nosso louvor e em nome de Jesus que fale conosco a tua palavra, Deus. A tua palavra que é pura, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra que é maravilhosa. Em nome de Jesus. Esse é um Deus a quem nós servimos e adoramos e exaltamos. A oportunidade que Deus nos dá está na casa dele e isso nós agradecemos. Amém? Eu quero abrir a Bíblia com os irmãos e este é o momento de entregarmos as ofertas ao Senhor, os dízimos ao Senhor. Que está em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9. Este é o momento de simplesmente sermos gratos e, independente de querermos ou não, nós temos um coração tranquilo para o nosso Deus. É um momento que nós temos que cumprir a palavra do nosso Deus em nós. Nesse momento nós damos certeza que nós servimos ao Senhor e com o coração tranquilo nós fazemos isso. Está escrito aqui na palavra do nosso Deus, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tem de tudo, e o que é necessário, vocês transbordam em toda boa obra. Amém. Essa é a palavra do nosso Deus, que fala, inclusive, sobre contribuição. Amém? E é um momento que nós temos que ter um coração tranquilo em relação a isso. Sabe? Não é com obrigação nenhuma contribuição. Não é nada obrigado. Para o Senhor, Deus conhece o nosso coração. Ele não vê a quantidade até. Ele vê a qualidade. Primeiramente, até mesmo do nosso coração. Amém? Então, Deus não mede nós como o ser humano mede. Ele não olha nós como um ser humano olha.
A forma de Deus olhar-nos é bem diferente. E de Deus nos medir é bem diferente do ser humano. Portanto, que neste momento de ofertório, de darmos o dízimo ao Senhor, que estejamos com o coração bem tranquilo, todos nós. Sentiu no coração? Deus toca. Tranquilo. Amém? Por quê? Porque Deus nos deu esta oportunidade de aqui na terra nós fazermos a obra do Senhor. Os anjos queriam esta oportunidade, os anjos queriam esta obra. Eles queriam para eles. Agora imagine, Deus não dá aos anjos esta obra, a obra dele aqui na terra, e darmos a nós. É nós que devemos pregar o evangelho para as pessoas, falar do amor do Senhor para as pessoas. Somos nós. E sendo assim, estas portas têm que continuar abertas. Para que quando as pessoas vêm, ela dê continuidade àquilo que ela recebeu no coração, que é Jesus. Continue ouvindo a palavra, continue louvando ao Senhor. E esses recursos somos nós que temos que cuidar. Parte material da obra do nosso Deus. Amém? Aquilo que é impossível para nós, Deus faz. Tranquilo. Ele faz no tempo dele, porque é um Deus que pode. Eu creio nisso. É um Deus que pode. Simplesmente um Deus, tanto é que ele pode, como está escrito em Gênesis, quando começa ali a criação, Deus só com a palavra. Ele criou tudo que nós vemos. Tudo que o ser humano não tem condições, por mais forte que ele seja, de fazer, Deus ser só com a palavra. Só com a palavra. Ele não mediu esforço nenhum, só para nós termos muito pequeno análise, pequena, vamos dizer assim, cálculo do poder que nosso Deus tem. Amém? Então ele pode fazer todas as coisas. Então vamos orar ao Senhor. Deus de todo o poder, Deus de toda a glória, graças nós te damos, Deus, por cada um que aqui está, Deus. Cada irmão que aqui está, cada um que aqui, Senhor, vai entregar a tua oferta. Cada um aqui, Senhor, que não vai poder entregar a tua oferta hoje. Cuida de cada um, Senhor, continuando cuidando, melhor dizendo, de uma maneira especial como o Senhor cuida, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, supre, Senhor, a necessidade de cada irmão que aqui está. Deus amado, Deus querido, não deixe faltar, Senhor, como o Senhor não tem deixado, e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, ó Deus, continua com cada um de nós, cuidando, nos guiando, Senhor, segundo os teus ensinamentos. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço. Em nome de Jesus. E que cada, Senhor, oferta que vai ser entregue na tua casa, que seja usado na tua casa, Senhor, direcionado pelo teu Santo Espírito. Na tua obra, Senhor, aqui na terra. E multiplica, Deus, em nome de Jesus. E multiplica, Senhor, ganhamos de cada um que aqui está. E de cada um que aqui está, Senhor, se não tem trabalho, Deus, que o Senhor abençoe, abre, Senhor, a porta de um trabalho, Deus. Assim, Senhor, como nós louvamos aqui, o Senhor pode nos surpreender. Nós não podemos te surpreender, mas o Senhor pode nos surpreender. Nos surpreende, Deus, a cada dia e nos faz, Senhor, um coração grato a Ti, Deus, reconhecendo as Tuas obras em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, te pedimos. Em nome de Jesus te agradecemos, te louvamos. Amém, Senhor. Amém. Oceano do
essa de coração que Ele vem. Espírito Santo. Obrigado, Senhor. E neste momento, é hora do irmão ser usado por Deus aqui, trazer um versículo, uma meditação para nossas vidas. E hoje eu chamo o irmão João, amém, varão? Deus te abençoe, em nome de Jesus, te use. Trazer uma palavra aqui do nosso Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Deus é maravilhoso, Deus Ele faz presente neste lugar, Deus faz presente na sua vida, na minha vida. É por isso que nós estamos felizes, por isso que nós estamos alegres, amém? Abra sua Bíblia junto comigo, em Isaías, no capítulo 64. Isaías, no capítulo 64. Aqui em Isaías, no capítulo 64, e no verso 4, diz assim: porque Deus da antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém, irmãos? Você espera no Senhor? Então você está esperando na pessoa certa. Porque Ele trabalha para aquele que nele espera. Deus, Ele nunca está parado. Ele sempre está trabalhando. Ele sempre trabalha a nosso favor, Ele sempre trabalha para que nós temos o melhor. Sempre Ele trabalha para que nós possamos ser melhor. Todos os dias. Mas muitas vezes nós impedimos o trabalhar de Deus nas nossas vidas. E falamos assim, mas eu não estou vendo as coisas acontecer. Não é porque Deus não está trabalhando. Às vezes porque nós não deixamos Deus trabalhar ao nosso favor. Às vezes nós queremos antecipar as coisas que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Às vezes nós queremos as coisas muito depressa e Deus tem o tempo dele para fazer algo nas nossas vidas. O nosso tempo, às vezes é hoje, mas o Senhor quer que seja amanhã. Às vezes nós queremos que acontecesse essas coisas ontem, mas que tivesse acontecido ontem, às vezes não seria as mesmas coisas que acontecessem hoje. Deus, Ele trabalha para que nós possamos ser uma pessoa diferente. E no verso 8 diz que nós somos barro e o Senhor é oleiro. E nós somos obra da mão dele. Agora olha para o seu irmão e fala assim: você é obra da mão de Deus. É por isso que você é bonito, por isso que você é lindo, porque você é perfeito. É porque você é obra da mão de Deus. Você já imaginou que se fosse obra da mão do homem? Você já parou para pensar que nós fosse obra da mão do homem? O que nós seríamos? Porque tudo que o homem põe a mão, ele estraga. Tudo que o homem põe a mão, ele estraga. Deus fez tudo perfeito. Aí a natureza, como é que está destruída? O que é isso? É porque o homem pôs a mão. Mas Deus fez perfeito. Como é que está a água toda poluída? Deus poluiu a água? Não. Foi o homem. Pôs a mão, poluiu. Irmão, não deixa o homem pôr a mão nas coisas que tem para fazer na sua vida. Deixa Deus, porque Ele faz com perfeição. Não deixa o homem colocar a mão naquilo que é para ser feito na sua vida. Coloca na mão de Deus, porque Ele trabalha, que você espera nele, Ele vai fazer na hora certa. Tenha paciência no Senhor, descansa nele, e Ele vai fazer tudo, Ele não vai fazer nada pelas metades. Vai lá no Salmo 37 que você vai ver lá. Confia no Senhor, e Ele fará tudo. Tudo, Ele não vai fazer nada pelas metades. E tudo que Ele fazer na sua vida vai ser com perfeição. Nós temos que esperar no Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Deus, nós te exaltamos. Nós te glorificamos, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que trabalha, Senhor Deus, ó Pai. Por isso nós esperamos no Senhor, Pai. O Senhor nunca está parado, o Senhor nunca ficou parado, Senhor Deus. Deus da antiguidade, o Senhor falou, haja luz e houve luz. O Senhor falou, haja separação e houve separação entre trevas, Senhor Deus, e luz. Haja separação entre água e terra, houve ali, mas o Senhor parou, Senhor Deus, ó Pai. A palavra do Senhor diz que o Senhor parou e pegou a terra e falou assim: aqui nós façamos o homem conforme a imagem e semelhança, Senhor Deus, ó Pai. Ali o Senhor parou, Senhor Deus, para fazer esta obra, Senhor. Pai, por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui não perfeitos, Senhor, porque nós estamos buscando a perfeição no Senhor, Pai. E cada dia, Senhor Deus, nós temos que esperar, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor trabalhar nas nossas vidas, Senhor. Nós somos barro, Senhor Deus, somos vaso, mas o vaso precisa, Senhor Deus, de ser trabalhado, Senhor. E se porventura, Senhor Deus, na nossa vida tem algo, Senhor Deus, que precisa, Senhor Deus, ó Pai, feito, Senhor Deus, Pai, que o Senhor venha fazer, Pai, mas
que seja, Senhor Deus, as mãos do Senhor, Pai, fazendo em nossas vidas, Pai. Que nós não viemos deixar, Senhor Deus, o homem tocar, Senhor Deus, nas nossas vidas, mas sim, Senhor Deus, o Senhor, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Neste momento eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Pergunta o irmão que está do seu lado, você sabe aonde você está? Você não está numa reunião qualquer, você está na presença do Todo-Poderoso. Do Deus que disse que agindo Ele, operando Ele, quem impedirá? Ele é o grande eu sou. E Ele está aqui nesta noite para abençoar a tua vida. Você sabia disso? Amém. Deus tem algo especial para a sua vida? Amém? Glória a Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Para nós meditarmos na palavra do Senhor. Deus tem uma palavra para mim, Deus tem uma palavra para você. Amém? E eu gostaria já de começar, antes de fazer a leitura, te perguntar a você, qual a capa você está usando hoje? Com certeza você está com a sua roupa bonita, né, para poder vir na casa do Senhor. Você está usando, né, um terno, talvez, como eu, como alguns irmãos, a sua melhor roupa. Mas eu não estou falando dessa roupa, eu estou falando da roupagem espiritual. E eu gostaria de falar, amados irmãos, de capa. Deus ministrou essa semana para mim estar ministrando sobre capa. Deus falando no meu coração, amados irmãos, sobre a capa que nós devemos vestir. E no capítulo de número 12, parece que não tem nada a ver com o assunto que nós vamos falar, mas tem tudo a ver. Capítulo 12, versículo 1 diz: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes lançou mão de alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isto aconteceu nos dias dos pães asmos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Repete comigo. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Aleluias. Na noite anterior ao dia que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e a sentinela à porta guardava a prisão. De repente veio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro ao lado, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram das mãos as algemas. E disse o anjo: Cinja-te, calça as tuas sandálias. E ele o fez. E disse mais: Lança às costas a tua capa e me segue. Amém? Senhor nosso Deus e Pai. Senhor, nós queremos, ó Pai, te louvar, te adorar e te agradecer, Senhor, nesta noite pela tua santa e bendita palavra. Que a tua palavra, Senhor, ó Pai, venha ao nosso coração. Que a tua palavra possa, Senhor, ó Pai, falar aos nossos corações e que nós nesta noite venhamos sair daqui, ó Pai, abençoados e edificados na tua presença pela tua palavra, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que oramos, te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Podei vos assentar. Amados irmãos, quando a gente fala de capa, uma das tipologias da capa na palavra de Deus é sobre identidade. Quando nós vemos na palavra de Deus falando de capa, nós estamos falando de identidade. Qual a sua identidade diante de Deus? Quando nós olhamos um soldado, nós podemos identificar um soldado, a não ser que seja um detetive, que esteja com uma roupa diferente, mas nós conseguimos identificar um soldado de longe pela sua capa, pela sua farda.
Nós conseguimos identificar, por exemplo, um trabalhador ali de um corpo de bombeiro, né? Um bombeiro. Como? Pela sua vestimenta, pela sua capa. Nós conseguimos, amados irmãos, identificar várias pessoas. Se você for numa empresa, aquela empresa tiver uniforme, você consegue identificar um trabalhador daquela empresa pelo seu uniforme, pela sua capa. Então, amados irmãos, quando nós falamos de capa, nós estamos falando de identidade. Nós estamos falando, amados irmãos, daquilo que nós somos para Deus. E quando nós vemos aqui esta passagem que eu acabei de ler, a palavra de Deus diz que Herodes mandou matar a Tiago, irmão de João, e mandou ali prender alguns irmãos da igreja, mandou prender alguns crentes daquela época que estavam servindo a Deus, e ele viu que isso estava agradando aos judeus. E Herodes é o tipo de pessoa que queria agradar aos homens, agradar aos judeus ali, queria ter a sua popularidade, queria ter assim o seu status ali naquela posição diante dos judeus. E a Bíblia diz que ela agora manda prender a Pedro, para depois da Páscoa apresentar a Pedro e mandar matá-lo. Porque isso agradava aos judeus. Porque era isso que os judeus queriam naquela época. Mas a palavra de Deus diz que quando ele manda Pedro para a prisão, a palavra diz aqui que Pedro estava sendo guardado na prisão. Pedro não estava preso. Verdade é, amados irmãos, que o homem pode preparar uma armadilha. O homem pode preparar até uma prisão para um crente. Mas quando um crente está numa prisão, ele não está preso. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Jesus já quebrou, amados irmãos, todas as condenações, tudo aquilo que estava contrário à nossa vida, todo o tratado de morte, tudo aquilo que pesava contra a nossa vida de condenação, Jesus cravou na cruz do Calvário. O homem pode até preparar, mas a Bíblia diz aqui que Pedro não estava preso, Pedro estava sendo guardado. Estava na prisão sendo guardado. E é interessante, amados irmãos, que Pedro estava julgado, Pedro estava prestes a morrer no dia seguinte. E a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Imagina se você soubesse que você está sentenciado à morte e vai morrer amanhã. Quantos aqui conseguiria dormir essa noite? Quantos aqui poderiam pegar no sono essa noite? Talvez por saber que seria a última noite sua de vida, suas últimas horas, seus últimos minutos de vida. Talvez nós passaríamos uma noite em claro, nós passaríamos meditando naquilo que nós fizemos de errado, ou naquilo que nós acertamos, pensando na família, pensando nos filhos. Mas a Bíblia diz aqui que Pedro estava sendo guardado na prisão e estava descansando, estava dormindo. E de repente, amados irmãos, a igreja estava orando, a igreja estava em vigília. A igreja estava fazendo contínua oração e tinha uma vigília naquela igreja. Os irmãos não pararam de orar. Os irmãos não estavam presos naquela cadeia. Os irmãos estavam em casa, mas estavam orando. Estava buscando a presença do Senhor, clamando pela misericórdia, e de repente Deus envia ali um anjo naquela prisão. E uma luz resplandece naquele lugar escuro. É interessante, amados irmãos, que nós podemos aqui tirar um paralelo do que o homem fez e do que Deus fez. O que o homem fez com Pedro? A primeira coisa que o homem fez, amados irmãos, foi tirar a capa. Pôs a capa de Pedro do lado. A segunda coisa que os homens fizeram com Pedro foi acorrentá-lo. Ele estava preso, com algemas, preso ali aos soldados que estavam ao seu lado. A terceira coisa que os homens fez, amados irmãos, foi tentar tirar a liberdade de Pedro. E a quarta coisa que estava ali, amados irmãos, estava no lugar frio e depois tinha sido açoitado ou tinha apanhado. Isso é o que o homem pode fazer. Mas é interessante, amados irmãos, o que Jesus fez em favor de Pedro. Jesus, amados irmãos, moveu uma igreja. Jesus moveu uma comunidade inteira, em peso, para passar uma vigília orando, buscando, amados irmãos. É por isso que o diabo não entende, porque quanto mais luta vem na vida do crente, mais ele ora. Quanto mais problema chega na nossa vida, amados irmãos, mais perto a gente está de Deus.
A igreja estava em vigília. Jesus moveu uma igreja completa para estar orando, para estar clamando por ele. A segunda coisa que Jesus fez, amados irmãos, o homem acorrentou, mas Jesus enviou um anjo. Um anjo chega naquele lugar. E de repente aquela luz resplandece naquele lugar. As algemas, amados irmãos, soltaram naquele momento. Jesus traz luz naquele cárcere. E sabe o que mais? Jesus devolve a liberdade a Pedro. O anjo liberta a Pedro. Mas na hora que o anjo estava libertando a Pedro, amados irmãos, que as correntes caíram, o anjo falou assim, olha, você cinja-te, coloca as tuas sandálias. E é interessante, amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui, pega a sua capa, não deixa a capa para trás. Eles tiraram a capa, mas toma a tua capa. Quando eu lembro, amados irmãos, de tiraram a capa de Pedro, eu lembro de José. Por que José? Porque a Bíblia diz que José era o filho amado de Jacó. E a Bíblia diz que Jacó mandou fazer ali, né, algumas traduções diz que ele fez, ou ele mandou fazer, uma túnica de várias cores. E quando ele presenteou José com aquela túnica, os seus irmãos tiveram inveja. Tiveram inveja porque José ganhou e eu não ganhei. José ganhou o presente do pai e eles não tinham ganhado. Mas José era um filho obediente e eles não eram. E a Bíblia diz, amados irmãos, que aqueles irmãos de José tiveram inveja. E quando José ali, obedecendo a Jacó, seu pai, vai olhar onde estavam os seus irmãos, a Bíblia diz que eles falaram de longe, lá vem um sonhador. Vamos matar ele agora. Vamos acabar com a vida dele. É interessante, amados irmãos, que eles pegaram José. Um dos irmãos de José falou, não, nós não vamos tocar a mão no mancebo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele nessa cisterna. Tinha uma cisterna, amados irmãos, que estava seca. Deus não permitiu que aquela cisterna tivesse água. Aquela cisterna, amados irmãos, cisterna é lugar de produzir água, de trazer vida. Mas naquele momento Deus não permitiu que aquela cisterna desse água. Aquela cisterna estava seca. E eles pegam José, e antes dele jogar José naquela cisterna, sabe o que eles fazem? Eles tiram a capa, eles tiram aquela vestimenta, eles despiram José daquela roupa linda que o seu pai havia presenteado. Tomaram a capa de José, a capa do amor, a capa, amados irmãos, que destaca. E José agora é vendido para o Egito. José agora é levado cativo. E lá no Egito, amados irmãos, a Bíblia diz que José, ele é vendido para Potifar. E na casa daquele homem, que era ali um oficial de Faraó, a Bíblia diz que Deus era com ele, Deus fez ele prosperar. Potifar colocou ele numa posição de destaque, numa posição de mordomo, daquele que cuidava da casa dele. A Bíblia diz que Potifar havia entregado tudo na mão de José e deu uma capa nova. Deu a José uma capa nova. José não tinha mais capa de escravo, mas José tinha uma capa de mordomo naquela casa. E um certo dia a esposa de Potifar olha para José e novamente, amados irmãos, José entra naquele problema. Aquela mulher queria que José se deitasse com ela, se adulterasse com ela. E José, temente a Deus, servindo ao Senhor, disse, não, eu não vou fazer isso com o meu Senhor e com o meu Deus. Isso é errado. E naquele momento aquela mulher agarra novamente em José, pega pela capa de José. E José, tentando fugir daquela mulher que queria adulterar com ele, arranca novamente a capa dele. Novamente José perde a outra capa. E é interessante, amados irmãos, que José agora vai para o cárcere. E chega lá no cárcere e a Bíblia diz, e Deus era com José.
Lá no cárcere, Deus, amados irmãos, exaltou José. O carcereiro entregou tudo nas mãos de José. José começou a cuidar de tudo ali. E passou-se 1 ano, passou-se 2, alguns anos que José passou ali, preso naquele cárcere. A Bíblia diz que José ali, Deus começou a usar ele para interpretar sonhos. E um certo dia estava ali preso um padeiro e um copeiro, aqueles que serviam a Faraó. E eles tiveram um sonho, e um dia José, ali, usado por Deus, revela o sonho deles, interpreta o sonho daqueles 2 homens. E quando aquele homem é exaltado ali, o copeiro ali, aquele que servia o vinho, José fala para ele, olha, lembra-te de mim, fala de mim para Faraó. E a Bíblia diz que aquele homem saiu ali e esqueceu de José. Mas um dia, amados irmãos, Deus trouxe a memória dele. Um dia Faraó tem uns sonhos meio estranhos. E ele não sabia o significado, mas ele sabia que tinha alguma coisa por trás daqueles sonhos. E ele procura uma pessoa para interpretar os sonhos e não acha ninguém ali no Egito. De repente ali está aquele que servia o vinho e lembra dele daquilo que ele fez lá naquele cárcere de José. E ele fala assim, olha, ó Faraó, eu lembro das minhas faltas e quando eu estava lá no cárcere tinha um rapaz lá. Tinha um rapaz lá que interpretou os nossos sonhos e assim como ele interpretou, assim aconteceu. E é interessante que eles o Faraó mandou tirar José lá do cárcere. Mandou ali, amados irmãos, dar uma lavada em José. E quando José vai apresentar diante de Faraó, depois que ele interpreta os sonhos ali, que Faraó, amados irmãos, tem a revelação, o entendimento daqueles sonhos, a Bíblia diz que José foi revestido de uma roupagem de linho, uma nova capa de autoridade, de poder. A Bíblia diz que Faraó deu toda a autoridade nas mãos de José. José tinha autoridade, amados irmãos, em todo o Egito. E ele tinha novamente uma nova capa. Mas não é uma capa qualquer, porque quando fala linho, a Bíblia fala em linho, amados irmãos, fala de santidade, fala de unção, fala de poder. Nós só vamos ter unção, poder, quando nós estamos na presença do Senhor. Somente Deus pode dar essa capa para você. Como Pedro tinha uma capa, amados irmãos, e esta capa era do chamado que Deus tinha para a vida dele. Quando nós falamos de capa, amados irmãos, nós lembramos de alguns homens na Bíblia. É interessante. Quando a gente pega a palavra de Deus e vai esquadrinhar, nós vamos lembrar aqui de o primeiro homem, capítulo 10, do livro de Marcos, versículo 46 em diante. Abre aí comigo, irmãos. Nós vamos ver alguns significados da capa de Bartimeu. Você já parou para pensar qual o significado tinha aquela capa? É interessante que eu falo que a capa, ela é identidade. Quando você vê um rei, o rei anda com a sua capa real. Um príncipe, ele tem a sua capa real. Mas Bartimeu também tinha a sua capa. Não era uma capa real, não, amados. Era uma capa de desprezo. Capítulo 10 do Evangelho de Marcos, versículo 46. A palavra de Deus diz, depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão estava sentado junto ao caminho, e o mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse, chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Amados, versículo 50.
Nisto, lançando de si a capa, e de um salto levantou-se e foi ter com Jesus. Perguntou o cego: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Amados, interessante, quando nós vamos meditar qual o significado desta capa. Por que que ele, na hora que Jesus chama, ele deixa a capa imediatamente? Talvez nós não paramos para meditar. Por que, amados irmãos, esta capa aqui era tão importante para ele jogar ela fora logo? Sabe por quê? Porque um dos significados dessa capa se chama vergonha. Quando uma pessoa era deficiente, cego, ou tinha alguma deficiência, ele recebia da família uma capa que identificava ele como uma pessoa vergonhosa que trouxe vergonha à família. Esse é um dos primeiros significados, vergonha da família. Ele recebeu a capa da vergonha. A família entregou a ele um presente, amados irmãos, não foi um carrinho de brinquedo. Não foi um carrinho eletrônico, não foi um videogame, simplesmente aqui está a vergonha de nossa família sobre você. Essa capa é a capa da vergonha. Então uma das identidades dele, amados irmãos, vergonha da família. A segunda identidade dessa capa, significado dessa capa, miséria, porque aonde ele estava, o que ele era, irmãos? Mendigo. Estava à beira do caminho, mendigando, então ele estava na miséria. Ele ficava ali, amados irmãos, dependendo da ajuda, da doação, da esmola, que alguém pudesse colocar ali, talvez no seu chapéu, quem sabe, ou não sei aonde, para poder lhe comer. Então ele vivia na miséria. O terceiro significado, amados irmãos, destruição. Porque uma pessoa cega, amados irmãos, ele não consegue enxergar, ele tropeça em qualquer lugar. É uma pessoa destruída. Tudo que ele faz não dá certo porque ele não enxerga. O quarto significado, amados irmãos, um homem caído. Um homem na miséria. A cegueira espiritual. A capa da mentira. A capa do pecado. Um homem que estava na impureza, só vivia sentado na beira do caminho. Um homem que tinha doenças. Então tudo isso é significado dessa capa. Enfermidades. Mas vamos trazer algumas coisas a mais, amados irmãos, do significado dessa capa. Alguns carregam também uma capa de engano, uma capa de mentiras, uma capa de falsidade. Aparenta ser uma coisa, mas é para enganar, é para ganhar esmola. Tem gente que vive dando uma de coitado. Ah, eu sou coitado, me dá uma esmola, ninguém me dá nada. Muitos carregam uma capa de mentira, de falsidade, de impureza, de pecado. Que capa você tem hoje, amados? Ah, eu estou na igreja, eu estou com uma capa de Cristo. Não, amados irmãos, muitas vezes está na igreja, mas está cheio de mentira, cheio de falsidade, cheio de engano, cheio de hipocrisia. Não é porque eu estou na igreja que eu estou ao certo com Deus, não. Eu preciso me revestir da capa que Deus tem para a nossa vida. E nesta noite, amados irmãos, Deus tem roupagem nova aqui neste lugar. Que capa você está vestindo? A capa da vergonha, da miséria, da destruição, da falta de fé, da vergonha, da cegueira espiritual, da hipocrisia, do engano, da mentira. É interessante, amados, por que nós vemos que Bartimeu se livrou logo daquela capa? Jesus te chama. Jesus me chama. Opa, agora.
Ele não pensou duas vezes, Leandro, em deixar aquela capa que identificava ele como uma pessoa miserável, como uma vergonha da família. Jesus te chama. Amados irmãos, nós temos que lançar fora essa capa velha. Muitas vezes, amados, a gente segue a Jesus, mas carrega aquela capa. Nós não queremos abandonar. Você já deu uma limpada no seu guarda-roupa muitas vezes? Que você olhou ali e aquele vestido está velho, mas você quer jogar ele fora, mas não tem coragem. Porque você usou ele quando era mocinha, quando era nova. E a gente fica naquela, ai meu Deus, eu vou jogar essa roupa. Tanta lembrança boa que eu tenho disso. Mas já não cabe mais, está gordinha, não entra mais naquele vestido, joga fora. Aleluias. Não adianta deixar guardado no armário essa capa, irmãos. Não adianta pegar essa capa e não jogar ela fora. Na hora, eu não quero saber quem vai pegar essa capa, eu não quero ela mais para a minha vida. Aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Nós precisamos realmente de ter um encontro com Jesus, mas também precisamos jogar fora essa capa velha. Eu imagino se Jesus vai lá e fala assim, Bartimeu, você quer ser curado? Quero. Mas eu estou acostumado a mendigar. Aí Jesus fala assim, então vou te curar agora. Mas depois que você me curar, eu posso mendigar? Porque eu costumei ganhar dinheiro fácil, não trabalho, fico só sentado aqui, pedindo esmola. Daquele dia em diante, Bartimeu recebeu uma nova identidade. Sabe por quê? Porque ele largou a capa velha. Ele abandonou ela. Vamos aqui ver um exemplo, amados irmãos, de como a capa, ela pode trazer benefício e prejuízo na nossa vida. Vamos para a capa de Acã. Quem se lembra aqui de Acã? Quem sabe quem é Acã? Os irmãos conhecem quem é Acã? Quem era Acã? Os irmãos não estão comigo aqui hoje não, né? Quem era Acã, irmãos? Capítulo 7 do livro de Josué. Então vamos aqui descobrir quem era Acã. Acã, amados irmãos, é aquele que levou Israel a fracassar diante da batalha. Sabe por quê? Por causa de pecado. Quando o povo entrou ali em Jericó, Deus deu uma ordem para Josué. Josué, você vai rodear Jericó uma vez por dia durante 7 dias. Todos os dias você vai dar uma volta em volta de Jericó. Jericó era uma cidade com as muralhas muito altas e muito fortes. Eram impenetráveis, eram intransponíveis, ninguém podia passar ali. Jericó estava no caminho. E Deus deu essa estratégia, você vai passar. E outra coisa, Deus é estrategista. Manda o povo ficar calado. Sabe por quê, irmãos? Tem hora que Deus faz coisa que se a gente abrir a boca, a gente atrapalha Deus. Tem hora que a gente tem que ficar calado. Manda o povo ficar calado. É para dar uma volta e tem uma coisa, não é para conversar com ninguém. Quando Deus quer agir, amados irmãos, nós precisamos ficar calados e deixar Deus trabalhar. Dá uma volta. O povo, primeiro dia, deu a primeira volta. Vamos pôr que isso aqui é o Jericó. Segundo dia, eu não vou dar 7 aqui não, porque senão depois eu vou ficar tonto. 7 voltas. No 7º dia, não era para dar uma volta, era para dar 7 voltas. Calado. O povo era para abrir a boca somente na hora que terminasse a 7ª volta. Aí era para o povo gritar. Vamos ver se a igreja é boa para gritar? Quem vai gritar comigo aqui hoje? Quem sabe hoje cai aqui muitas muralhas aqui. Amém? Vamos aqui que acabou. Naquele momento, cadê o Nicolas para tocar o violão aqui? Na época era trombeta, era o chifre de carneiro ali. Naquele momento que eles tocassem aqueles instrumentos, era para o povo gritar. Amém, irmãos? Vamos gritar aqui nessa noite. Amém?
Esse é o momento então, vamos a gritar porque Deus vai quebrar muralhas aqui. Vamos aqui, estamos aqui terminando a 7ª volta. Amém? Então neste momento nós precisamos abrir a nossa boca. O cego de Jericó, o que ele fez? Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí, ó, Leandro, tá arrumando a garganta ali. Oh, esse aí vai ser bom. Jesus, filho de Davi, cala a boca, cego. Para de gritar, você está incomodando, para. E a Bíblia diz que quanto mais falava, cala a boca, sabe o que fazia? Gritava mais. Então tem um momento da gente ficar calado e deixar Deus trabalhar, mas tem um momento também que a gente tem que abrir a boca e glorificar, amém? Vamos aqui dar um grito de glória? Vamos aqui? Oh, glória! Aleluia, Jesus! Aleluias! E era para o povo gritar bem forte. E naquele momento, amados irmãos, as muralhas de Jericó caíram. Se foi para baixo eu não sei, se foi de lado eu não sei. Mas Deus tirou aquelas muralhas. Mas deu uma ordem. Presta bem atenção, Deus deu uma ordem. Quando vocês entrarem ali em Jericó é para acabar com tudo. Mas não é para levar nada. Tudo é condenado. Não é para tomar prata, não é para tomar ouro, não é para fazer nada ali. Mas a Bíblia diz que tinha um, chamado Acã. É daqueles crentes espertos. É daqueles crentes que pensa que engana todo mundo. Acã, esperto demais. De repente ele olha ali, naqueles tudo caído, ele vê uma capa babilônica. Oh, que maravilha! Oh, ganhei na loteria. Pedacinho, uma barrinha de ouro, prata. Aleluia! É Deus! É Deus! Pegou aquilo ali, a capinha babilônica, levou para sua tenda, escondeu debaixo da sua tenda, colocou ali o ouro, a prata, e colocou a capa. É interessante, por que ele tomou uma capa? Por que ele tomou uma capa babilônica? Sabe o que isso me traz à mente, irmãos? Aqueles crentes que quer copiar o mundo. Quer ser crente Raimundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Né? Ou quem sabe um crente elefante, não, girafa. O corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora no mundo. Ele pegou uma capa, guardou ali debaixo. É interessante, amados irmãos, que diante do povo ele colocava a capinha dele. Sou crente, né? Sou forte, sou guerreiro. Mas quando ele voltava para casa, ele tirava aquela roupagem, pegava a capa babilônica, experimentava ela, ficou bonito. Vou para o baile, eu vou dançar, eu vou beber, eu vou fazer o que eu quiser, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Isso é aquelas pessoas que têm uma vida dupla. Mentirosa, engana. Fica enganando e pensando que vai enganar a Deus. E de repente, amados irmãos, o povo sai para uma guerra pequena. Comparado a Jericó, era insignificante, era quase nada. Disseram para Josué, Josué, não incomoda muita gente não, manda só um pouquinho de soldado, tá bom. O povo lá é fraco. O povo lá, isso é coisa de 2.000 soldados, dá para resolver o problema. Então pega 5, leva 5. Amados irmãos, morreu 30 e poucos soldados, viraram as costas. E quando eles voltam para o arraial, envergonhado, a Bíblia diz que Josué com vergonha, rasgou a sua veste de vergonha, sentou, ajoelhou no pó, pôs terra sobre a sua cabeça e ficou ali prostrado perante o Senhor. E de repente, de tarde, chega o Senhor e fala, Josué, por que você está aí prostrado, meu filho? Josué, amados irmãos, começa ali a falar suas desculpas perante o Senhor. É porque Israel virou as costas, agora o coração do povo vai derreter. E nós vemos aqui, amados, capítulo 7, versículo 11.
Israel pecou. Eles transgrediram o meu pacto que lhe tinha ordenado. Tomaram do anátema. Furtaram e dissimularam e esconderam entre as suas bagagens. Deus estava ali revelando o que tinha acontecido. Sabe por que você está aí nessa derrota? Nessa miséria, nessa tristeza? É porque tem pecado no arraial. Porque Israel pecou. E Deus agora deu uma estratégia. Você vai lá atrás, as 12 tribos de Israel. Eu vou escolher uma das tribos, você vai trazer família por família. E Deus foi trazendo, amados irmãos, Deus foi ali revelando. E de repente chega em Acã, versículo de número 20. Quando aqui Acã abre a sua boca e responde, respondeu Acã, Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Eis o que eu fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei e tomei, e estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Acã agora confessa o que ele tinha feito. Realmente eu pequei. Realmente eu fiz isso. Depois que Deus revelou tudo, amados irmãos, não cabia outra coisa a não ser falar: olha, pequei, está aqui. Está tudo escondido, está debaixo da minha bagagem. E é interessante que quando nós continuamos lendo aqui, Acã, amados irmãos, ele não trouxe maldição só para a vida dele. Essa maldição, amados, durou não somente na vida dele, mas também para a sua família, que também foi morto. Os seus animais, tudo que ele tinha, foi apedrejado. Os seus filhos. Deus ali, amados irmãos, tirou o anátema, o pecado, do meio de Israel. Porque enquanto tivesse pecado, não tinha vitória. Enquanto não fosse expurgado o pecado ali do meio. Enquanto não fosse espremido o pecado. Então, amados, a capa tem muita simbologia. Mas vamos falar de uma outra capa agora. Vamos falar da capa de Elias. Nós falamos da capa de Bartimeu, que ele largou ela para trás, mas Elias não largou a dele. O que significa a capa de Elias? Significa, sabe o quê? O poder de Deus. Significa, sabe o quê? Um chamado de Deus para o santo ministério. Sabe o que significa também? Uma nova identidade. Uma nova vida. Mudança de conceito. Viver na verdade. Uma visão nova. Uma vida abundante. Uma vida na sinceridade. Uma vida restaurada e ser usado para a glória de Deus. Que diferença, né? Quando a gente faz ali, vê o significado daquela capa de Bartimeu, ele se livrando logo daquela capa, e agora nós vemos aqui o significado da capa de Elias. Poder de Deus. Por que o anjo falou para Pedro: Pedro, pega a tua capa e traz contigo. Não deixa o chamado para trás. Pega ele junto. Traz aí. É interessante que Elias passou naquele momento difícil, aquele momento de altos e baixos no capítulo 19. E Deus ali apresenta ali a Elias, que a obra que na vida dele não tinha acabado. Elias pede a morte, Elias queria morrer. Elias fugiu para o deserto, parou debaixo de um zimbro, pediu a morte naquele lugar. Deus mandou um anjo ali, o anjo alimentou Elias 2 vezes. Elias com aquela comida anda 40 dias, chega em Horebe, esconde numa caverna. Deus apresenta ali a Elias naquela caverna, pergunta a ele: o que você faz aí? Elias derrama diante do Senhor tanta queixa. Ah, mataram os profetas, só eu fiquei. Deus fala para Elias: Elias, para com isso, seu bobo, você não sabe de nada. Você está achando que você é o único? Não, Elias, ainda tem 7.000 homens, ainda tem um remanescente em Israel que não se dobraram, amados irmãos, não se dobrou diante de Baal os seus joelhos.
Elias nem sabia que tinha 7.000 profetas. 7.000 homens escondidos, 7.000 homens preparados para ser usados por Deus. Deus sempre tem, amados irmãos, um remanescente. Deus sempre tem um povo que o adora. Deus sempre tem um povo que veste a sua capa. A capa da verdade, a capa do chamado, a capa de uma vida nova, de sinceridade, amados irmãos. Que é usado para a glória de Deus. É interessante que Deus falou para ele, falou, o ministério seu não acabou não, você vai usar ele, você ainda vai ser usado, sabe para quê? Você vai ungir rei, você vai ungir profeta no teu lugar, e você ainda tem um ministério ainda para seguir. E no capítulo 19, versículo 19, amados irmãos, a Bíblia diz, lê aí 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Que lindo. A capa do chamado. Elias passou sobre ele, por ele, e lançou a sua capa. Versículo 20. E deixando este os bois, correu após Elias, e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe. Então te seguirei, respondeu Elias, vai, volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois, e o matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne, e deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o serviu. Mas primeiro Elias não falou nada, Elias só bateu a capa. Puf, a capa do chamado. Já no capítulo de número 2, de 2 Reis, quando Elias estava prestes para ser arrebatado para o céu, quando Elias já estava prestes para poder aposentar o seu cargo de profeta, e de passar ele para Eliseu, ele faz uma pergunta, Eliseu, o que você quer que eu te faça? Eliseu sábio, amados irmãos, que tinha seguido Elias há alguns anos, quem sabe, disse para ele, Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias olha para Eliseu e fala assim, coisa difícil tu me pediste, mas tem uma coisa, se você me ver subindo, você vai receber. O problema de hoje, amados irmãos, tem muita gente que quer subir vendo alguém cair. Tem gente que quer subir nas costas na desgraça dos outros. E Elias deu ali para ele, amados irmãos, uma pista muito grande. Você quer ver? Quer receber a bênção de Deus? Promove a subida e não a queda de ninguém. Tem pessoas que trabalham numa empresa doido que o gerente caia, para ele tomar a posição de gerente naquela empresa, para ser exaltado, mas esperando a miséria de alguém cair, esperando a queda. E infelizmente, amados irmãos, até mesmo dentro de igreja, às vezes acontece isso. As pessoas ali promovendo a queda de alguém. Tomara que ele vai cantar, que ele erra a letra, que ele seja envergonhado. Tomara que ele pregue e pregue mal, ninguém acha bem a pregação. E Elias fala para Eliseu, se você me ver subindo, você recebe. E é interessante, amados irmãos, que Elias fala para Eliseu, fica aqui. Eliseu fala, não fico, vive o Senhor. E vive também a minha alma, não te deixo. Fica aqui, Eliseu. Não fico. Aonde tu for, eu vou. Eu não te largo. Então tá bom. Então vamos. E a Bíblia diz que eles estavam caminhando e de repente parou um carro de fogo. E separou os dois. Isso me chama muita atenção. Elias entra naquele carro de fogo e Eliseu fica ali só assistindo aquela cena linda, maravilhosa. E de repente ele vê ele subir. A gente vê aqueles filmes de Papai Noel, né? Que para aquele trenó e de repente dá carona para o menino. E o menino entra e sai voando naquele negócio. E é bonito, eu lembro da Bíblia. Desse carro de fogo que para ali, Elias entra e de repente ele começa a subir. Eliseu olhando aquela cena, ele vendo Elias subir. Mas de repente, amados irmãos, não vou pedir terno de ninguém aqui.
Ia pegar uma blusa ali, mas não vou não, porque tá limpa. Eu vou pegar a minha. De repente, me chama a atenção, porque Elias estava subindo, e a capa dele faz isso aqui, ó. Caiu. Por que a capa dele não caiu na mão de Eliseu? Isso me ensina uma coisa muito linda. Irmãos, você quer receber unção? Aprenda este princípio. Você quer ser cheio da glória de Deus? Aprenda esse princípio. Por que a capa caiu? Por que a capa não veio na mão dele? Deus não podia ter mandado aquela capa cair na mão de Eliseu? Podia. Ele queria unção dobrada. Mas ele tinha que aprender um princípio. Para receber unção dobrada, nós precisamos aprender isso aqui, irmãos, ó. Abaixar. Você quer ser cheio da unção? Aprenda esse princípio. Ó, descer, apanha a capa. Eliseu teve que aprender esse primeiro princípio para ser cheio da unção de Deus. Ele aprendeu a descer. O problema é que a gente não quer descer, a gente quer ser exaltado. Muitas vezes a gente quer subir. Eu preciso de subir no lugar mais alto. Tem um hino até bonito, mas, né? Eu quero ser como Zaqueu, né? Subir no lugar. E Jesus passou ali e falou, não, Zaqueu, o princípio agora não é subir, é descer. Desce depressa. Desce, porque eu vou estar na sua casa. Você quer Jesus na sua casa? Desce. Desce, amados irmãos, na humilhação. Seja humilde. Aprenda esse princípio, amados. Eliseu aprendeu ele no começo ali do ministério dele. Aprendeu a descer. A primeira coisa que ele teve que fazer é descer e pegar a capa. Depois que ele pegou a capa, amados irmãos, Deus começou a glorificar o nome dele na vida de Eliseu. Primeira coisa que ele faz, ele pega a capa, ele chega diante do Rio Jordão cheio. Ele bate a capa. Puf! E de repente o Jordão abre. Os profetas estão do outro lado do Rio Jordão só olhando de longe. E naquele momento os profetas reconheceram o espírito de Elias. Mas não era o espírito de Elias, era o Espírito Santo de Deus. Que estava sobre Elias, agora está sobre Eliseu. E o ministério profético deu seguimento ali, amados. Mas por quê? Porque primeiro ele teve que ver alguém subir e depois ele teve que aprender a descer. E hoje em dia a gente inverte essas coisas. A gente quer ver alguém cair e para a gente subir. Você vai me ver subindo e você vai descer. Que coisa linda que Deus aqui ensinou para Eliseu. Eliseu pôde pegar a capa, mas depois que ele viu Elias subir, ele recebeu a capa. E Deus começou a usar aquele homem. E a Bíblia diz que ele recebeu a porção dobrada. Tudo que Elias fez, Eliseu fez em dobro. E Eliseu, amados irmãos, morreu em débito. Ainda faltava um milagre. E a Bíblia diz que eles enterraram Eliseu, o profeta. E ali já estava só a ossada do profeta e de repente o povo de Israel estava em guerra. E eles pegam um morto ali naquela guerra, correndo, o povo sendo atacado, pega o morto e joga dentro da cova, nem dava tempo de enterrar. E aquele morto, quando ele bate nos ossos de Eliseu, ele já pula de volta com vida. E foi ressuscitado e começou a glorificar. Amados irmãos, isso é Deus, é o Deus que nós servimos. E em Eclesiastes, capítulo de número 8, versículo 9, diz, em todo tempo, fala comigo, em todo tempo, sejam alva, não essas vestes, mas as vestes espirituais. E nunca falte o óleo da unção sobre a tua cabeça. Vamos ficar de pé neste momento, amados irmãos. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei que capa você vestiu hoje. Não estou falando de roupa. Eu estou falando, amados irmãos, dessa capa espiritual. Deus, amados irmãos, tem uma capa resplandecente para te vestir. Toma a tua capa, Pedro. Você precisa dela, Pedro.
O chamado ainda continua, Pedro. O ministério ainda continua, Pedro. Você ainda vai continuar pregando. Você ainda vai continuar levando as boas novas. Você ainda vai continuar o ministério aqui, Pedro. Você não vai parar por aqui, não. Então você precisa da capa. Leva a capa contigo. Amados irmãos, Deus, amados, te deu uma capa. Deus te fez um chamado para ser servo. Deus te fez um chamado para servir a Ele. Não deixe essa capa pendurada no guarda-roupa espiritual, mas põe essa capa, vista a sua capa, desça na presença do Senhor, pegue a capa junto com Deus. O grupo de louvor tem um hino aí? Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Então, amados irmãos, nós precisamos aprender. Eu não sei que capa você quer. Quem quer a capa de Bartimeu aqui? Ele jogou ela fora. Está lá, para quem quiser. Agora, quem quer a capa de Elias? Quem quer a capa, amados irmãos, de Pedro? Eu não estou falando da vestimenta deles, não. Eu estou falando, amados irmãos, da capa espiritual que Deus tem preparado para você. Nós temos a oportunidade de escolher qual a que nós vamos vestir. Da mesma forma que você foi no guarda-roupa hoje. Você escolheu a cor da sua camisa, a cor da sua blusa. Você escolheu a sua vestimenta hoje. Ficar de pé. Aleluias. Diante da tua glória. Aleluias. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Aleluias. Sou teu templo. Oh, aleluias. Teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Aleluias. Sou teu templo, aleluias. o teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Aleluias. Aleluias. Eu vou chamar a igreja, irmãos. Eu gostaria de orar por você aqui. Eu gostaria de chamar você que saia do seu lugar, vem aqui na frente para nós estarmos orando, para nós estarmos ministrando, para que o Senhor nessa noite esteja quebrando as correntes, para que o Senhor nessa noite esteja tirando essa capa e colocando uma capa nova sobre a tua vida, uma capa de unção, uma capa de poder, uma capa de verdadeira, de sinceridade. Oh, aleluias. O teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Deus vai enchendo, Deus vai enchendo a tua vida, Jesus. Vai enchendo com a tua unção, vai enchendo nessa noite com o teu poder. Vai derramando, Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Oh, Deus, derrama fogo, Senhor, sobre a vida do teu filho, Jesus. Queima, Senhor, ó Pai. Este altar aqui, Senhor, ó Pai. Oh, Deus, que venha fogo, Senhor, sobre este altar. Em nome de Jesus, ó Pai. Que as roupas espirituais que o Senhor tem preparado para o teu filho, meu Deus, que ele seja revestido nesta noite da tua glória, da tua unção, do teu poder. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma a tua filha. Meu Deus, encha, Senhor, ó Pai, a vida dela da tua presença. Encha da tua glória, encha da tua unção, Senhor. Que haja fogo, que haja fogo, que haja fogo no altar, que haja fogo, Senhor, ó Pai, no coração da tua filha. Aleluias. Aleluias. Que há Deus em Israel. Oh, aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Toma, Senhor, ó Pai. Oh, Deus, a vida do Felipe e da Carol. Meu Deus, que haja fogo, Senhor, na vida deles.
Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor, ó Pai, operar nesta noite. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, roupa nova. Ó Deus, a capa nova sobre a vida deles, ó Pai, cobrindo. Ó Deus, a capa do sangue do Cordeiro, Senhor, que venha revestir a vida deles, Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Deus, ó Pai, abençoa. Deus, abençoa. Abençoa a vida do Teu filho, Senhor. Enche ele da Tua unção. Meu Deus, reveste ele, Senhor, ó Pai, com uma vestimenta, Senhor, ó Pai, espiritual. Meu Deus, encha, Senhor, ó Pai, a vida dele. Coloca fogo, coloca unção. Meu Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor. Toma, Senhor. Toma, Jesus, a vida, Senhor, do Teu filho. Meu Deus, abençoa a vida dele. Abençoa a vida da Tua filha, Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, toma a vida do Jorge, Senhor. Meu Deus, que as vestes sejam, oh Deus, trocadas. Meu Deus, que haja veste nova. Meu Deus, vida nova, visão nova, direção nova. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Oh, aleluias. Aleluias. Mostra pra esse povo. Aleluias. Oh, aleluia, Jesus. Nós te oramos, ó Deus, que nós sabemos, ó Deus, Mostra pra o esse Senhor é poderoso. povo que há Deus em Israel. Oh, aleluias. Clame esse Deus nesta noite. Clame esse Deus Aleluia. nesta noite. Existe um Deus em Israel que manda fogo do céu, que cura a enfermidade, que cura todo o pecado, que cura toda doença do coração e na alma. Pai, cura, Deus. Manda o teu fogo, Deus. Cura toda a enfermidade da alma nessa noite, ó Pai. Toda a enfermidade do coração, ó Deus. Todo o impossível. Tira, Senhor. Toda palavra lançada. Tira, Senhor. Toda enfermidade. Tira, Senhor, toda a Pega o capa da terror em nome de vergonha. Jesus. Tira toda a Todo capa, espírito Senhor, do maligno. desprezo. Tira toda a capa, Senhor, ó Pai, da humilhação. Tira, Senhor, no nome de Jesus. Meu Deus, e revista, Senhor, ó Pai, de uma capa de autoridade. Revista a tua igreja com a tua capa, Senhor, de poder. Com a tua capa, Senhor, ó Pai, da tua glória. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Opera, Senhor. Opera, Jesus. Opera, Jesus. Deus, que nessa noite caia fogo do céu aqui neste lugar. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, Oh, aleluias. mostra pra este povo Aleluias. que há Deus em Israel. Aleluias. Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra este povo que há Deus em Israel. Aleluias. Aleluias.
Aleluias. Aleluias. Eu gostaria que a igreja neste momento, ó, neste momento, um momento de fé, que nós venhamos fazer como Bartimeu. Bartimeu naquele momento ele rejeitou aquela capa. Ele jogou ela fora, porque ele sabia que ele não precisava mais. E neste momento eu gostaria de pedir à igreja que falasse comigo, Senhor. Senhor. Repita comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Neste momento, Eu eu rejeito na minha vida, na minha família, na minha casa, toda capa de vergonha, de miséria, de destruição, de falta de fé, de família destruída, de homem caído, de cegueira espiritual, de mentira, de pecado, de impureza, de doença, de enfermidade, de falsidade, de engano, de mentira. Em nome de Jesus eu rejeito. Oh, aleluia, Senhor, muito obrigado, ó Pai. Senhor, nós rejeitamos tudo isso, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, morreu na cruz. E a Tua palavra diz que o Senhor morreu na cruz para me dar vida. E vida coabundante, vida nova, visão nova, entendimento novo, Senhor, ó Pai. Ó Deus, vida sincera, vida verdadeira, vida na verdade, Senhor, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nós rejeitamos toda a capa, Senhor, ó Pai, do pecado. Toda a capa de engano, toda a capa de falsidade. Meu Deus, no nome de Jesus, nos ajuda a limpar o nosso guarda-roupa espiritual, ó Pai. Ó Deus, e nos ajuda a pendurar ali, Senhor, ó Pai, a capa da verdade. Ó Deus, a capa, Senhor, do compromisso. A capa, Senhor, ó Pai, ó Deus, de buscar a Tua face, buscar o Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça, Senhor. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Muitas vezes, Senhor, nós estamos correndo atrás do ouro, da prata, Senhor, ó Pai, como Acã. Ó Deus, mas nós estamos, Pai, correndo atrás da destruição para a nossa vida e família. Mas nós queremos, ó Pai, é buscar o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, sabendo que todas as outras coisas serão, ó Pai, acrescentadas na nossa vida. Abençoa cada um de nós, ó Pai, que nesta noite nós venhamos trocar, ó Pai, a nossa vestimenta, lavar ela no sangue do Cordeiro, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluias, aleluias. Tem alguém aqui nesta noite que está como filho pródigo? Está afastado da casa do pai? Que precisa voltar? Se lembra o que o pai daquele filho pródigo fez? Pode se assentar, irmãos. Vocês se lembram o que o pai daquele filho pródigo fez? Mandou trocar a capa. Mandou trocar aquela veste fedida, que fedia a porco. E mandou lavar ele. E mandou botar uma roupa nova. Roupa de linho. Tem alguém aqui que está desviado? Tem alguém aqui que está afastado do caminho do Senhor? Que precisa nesta noite de uma veste nova? Precisa nesta noite reatar seu pacto com Deus? Precisa nesta noite voltar para a casa do Pai? Todos aqui estão em paz, Jesus pode voltar aqui agora. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar para o Senhor voltar agora. Estamos em paz para subir? Se fosse fácil assim, né? Vamos orar, Jesus volta agora. Mas nós sabemos que a qualquer momento Jesus pode voltar. E nós precisamos estar com as nossas vestes espirituais limpas, lavadas na presença do Senhor. Quando a glória de Deus foi manifesta ali no monte, no deserto, Deus falou para Moisés, diga ao povo que se santifique e lave as suas vestes, para se apresentar diante da glória de Deus. Ninguém vai apresentar com vestes sujas, vestes manchadas, em nome de Jesus, amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Mais uma vez, eu gostaria de dar aqui as boas-vindas para as duas irmãs que estão aqui nos visitando. Qual que é o seu nome mesmo? Cibele. Cibele. Ah, seja bem-vinda. E você, como que é o seu nome? Deise. Ah, Deus abençoe, Deise. Sejam bem-vindas. Ali está a irmã Marta, minha esposa. Depois ela vai estar falando com vocês. Amém? É um prazer ter vocês aqui.
Ah, ela é a sua prima? Glória a Deus, que benção, né? Da família Alves, então. Glória a Deus, que benção. É um prazer conhecer você. Nós estamos aqui pastoreando o Leandro já tem um bocado de tempo, né? Tem sido uma benção na nossa vida e na nossa família também, né? Não somente aqui na igreja, mas é uma benção na nossa vida, como família também. Amamos muito ele e já te amamos também, né? Seja bem-vinda, é um prazer ter vocês aqui junto com a gente. Amém? O Flávio, mais a esposa dele, né? Já é de casa, não precisa nem dar bem as boas-vindas, que ele já sabe aqui que já é bem-vindo ele mais a Bárbara, né? Amém? Temos aqui o Jorge, né? Que benção, eu vi ele ali hoje à tarde, aqui no Aurozoma aqui, e dei um abraço nele, e ele veio me dar um abraço aqui na igreja também, que benção. Tá com saudade do senhor, Jorge. Seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer ter vocês aqui, e glória a Deus, amados, eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem orando por nós. Esta quarta-feira eu estarei de viagem, né? Depois de 10 anos ali, retornando no Brasil por 2 semanas. E eu conto com a oração dos irmãos. Peço que os irmãos estejam orando por nós, para que essa viagem seja bem sucedida, né? Viagem para o Brasil não é fácil, depois de 10 anos a gente fica que nem peixe fora d'água, né? Mas que os irmãos estejam orando. E eu peço também que os irmãos não estejam somente orando por mim, mas estejam orando pela igreja. Como diz o ditado, né? Quando o gato falta, o rato faz a festa. Mas aqui não, né? Aqui tem muita gente que tem aqui as armas espirituais para matar todo rato, em nome de Jesus, para pisar no rabo dele, pisar na cabeça dele, esmagar ele em nome de Jesus. Mas é um ditado, e eu conto que os irmãos estejam orando, não somente orando, mas estejam apoiando aqui os trabalhos da igreja. Nós não vamos fechar o trabalho, todos os cultos vão ser normais, vai ter irmãos aqui, irmãs que estão escalados para poder estar me cobrindo na minha ausência nessas 2 semanas. E eu conto que todos os irmãos vêm estar aqui no domingo que vem, na terça-feira. E também nessa terça-feira agora, devido à neve, eu não sei como que vai ser. Se não estiver nevando, nós vamos ter o culto normal. Se estiver nevando, né, a gente tem o costume de cancelar para evitar os irmãos ficar dirigindo na neve. E vai que alguma coisa aconteça, né? A gente ficar com a consciência pesada, sentindo mal. Então a gente evita, que nem sexta-feira passada nevou e nós não tivemos a oração aqui na igreja. Aí geralmente eu mando um aviso, avisando os irmãos, mas eu estou avisando já para todos sobre na terça-feira, se porventura chover, nevar, né? Chover não, nevar, nós vamos estar cancelando. Amém? Então vamos ficar de... A Marília. Amém. Então nós vamos estar orando. Tem alguém que está fazendo aniversário essa semana para a gente estar orando? Não? Glória a Deus. Então tá bom. Então vamos ficar de pé. Vamos estar levantando um clamor pela Marília. Aí, ó. Então vem cá, ó, para a gente estar orando para o Senhor. Vem cá que a gente... Não precisa ficar com vergonha, não. Nós vamos estar orando pelo Jorge, pedindo a bênção de Deus, que Deus abençoe, tá? Meus parabéns. Obrigado. Que o Senhor Jesus possa derramar as bênçãos dele, que só ele tem para a sua vida, cumprindo as promessas que ele tem. Em nome de Jesus, restaurando a vida, restaurando a saúde, dando vida nova, vida abundância, tudo que ele tem de melhor, né, que o Senhor possa estar fazendo na vida do Senhor. Amém? Vamos estender as mãos, irmãos, vamos neste momento orar. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, ó Pai, nós queremos levantar este clamor pela vida da Marília, Senhor, que passou, ó Pai, por esse momento de ser hospitalizada. Tu conhece a vida dela, Tu sabe, conhece, ó Deus, a estrutura, a saúde da Tua filha. Que o Senhor possa visitá-la, Senhor, restaurando a saúde, levantando ela, Senhor, deste leito. Ó Deus, dando ela força, vigor, ó Pai, saúde para fazer a Tua vontade, para Te servir.
Ó Deus, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor. Ó Deus, e que o Senhor cumpra na vida dela as Tuas promessas, o Teu querer, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoa a vida dela, abençoa o seu marido, o seu casamento, os seus planos e os seus projetos para a honra e glória do Teu nome. Senhor, nós queremos neste momento também apresentar a vida do Jorge, que completou idade nova, Senhor, ó Pai, no passado dia 3. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida dele, abençoa sua família, os seus filhos, os seus parentes, os seus entes queridos. Ó Deus, e que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sem medida sobre a vida dele, dando a ele saúde, vigor, dando a ele, Senhor, ó Pai, vida com abundância na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Abraça ele, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos que o Senhor tem preparado e reservado para a vida dele, para a honra e glória do Teu nome. Neste momento, Senhor, eu quero entregar a minha vida também. Ó Deus, eu quero entregar, Senhor, ó Pai, esta viagem, Senhor, ó Pai, que agora nós estamos preparando para fazer na quarta-feira. Que o Senhor, ó Pai, esteja com a Tua mão estendida, nos guardando, nos protegendo, nos levando em paz, nos trazendo, ó Pai, debaixo da bênção do Senhor, da proteção do Senhor. Que o Senhor possa nos guardar na saída e na entrada, ó Deus, na ida e no regresso, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder ir ali, ó Pai, de rever os parentes, os amigos, ó Deus, os entes queridos. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando a vida deles também. No nome de Jesus Cristo, Senhor, é o que eu te oro. Eu te peço também, Pai, pela Tua igreja, que a Tua mão poderosa esteja cobrindo, guardando, protegendo, Senhor, ó Pai, repreenda no mundo espiritual todas as artimanhas, todas as ciladas, todas as armadilhas de Satanás, que seja desfeito no nome de Jesus na vida, Senhor, de cada um de nós, e que nós venhamos estar debaixo da Tua potente e poderosa mão. No nome de Jesus é o que eu te peço, te oro e te agradeço nesta noite, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nos leve em paz, nos dê uma semana abençoada, debaixo da bênção e da proteção e da unção do Senhor na nossa vida. É o que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação, a direção e a unção do Espírito Santo seja com as nossas vidas, e nós dizemos juntos, amém. Glória a Deus, que Deus em Cristo Jesus abençoe.